Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Esta palavra tem um destinatário especial, é o nosso presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Olha, em Crônicas, no capítulo 1, no verso 1 e seguintes, nós vislumbramos a passagem que fala do rei Salomão, que foi constituído rei pelo próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que ele ora a Deus, pede a Deus sabedoria e conhecimento para fazer justiça àquele povo que tinha sido confiado a ele. E a Bíblia vai dizer então que Deus fala para ele, olha, porque você não pediu prosperidade, não pediu vida longa, nem a morte dos seus inimigos, né? Sabedoria e conhecimento lhe serão dados e todas as demais coisas, honra, riquezas também lhe serão acrescentadas. E assim foi. A Bíblia diz que nunca houve, então, um rei tão sábio e tão rico quanto Salomão, nem antes nem depois dele. Ok? E com essa capacidade que Deus lhe deu, com essa sabedoria e esse conhecimento, Salomão conduziu Israel a um período de prosperidade como nunca houvera visto. Ele estendeu os territórios de Israel. Ele fez o território expandir mais de 100 quilômetros. Ele experimentou um período de paz, tanto interna quanto externa, como nunca houve. Durante o reinado de Israel, Israel nunca teve um conflito com seus vizinhos e sequer teve conflitos internos, levantes, divisões. Né? Por quê? Porque quando a sabedoria de Deus está no governo, a pessoa sabe conduzir as coisas de modo a pacificar os interesses divergentes, as contradições, elaborar isso de modo a pacificar as partes, né? Pacificar os litígios que se lhe apresentam. Amém? Porém, quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o seu lugar. E a Bíblia diz então que o povo vai até Roboão e fala, olha, seu pai ele foi muito rigoroso, muito pesado no que pertine à carga tributária, porque ele tinha um aparato militar muito grande, ele tinha um aparato administrativo muito grande e ele precisava recolher muitos impostos. E nós viemos até você pedir que você alivie essa carga, que você, se puder, diminua os impostos para que a gente possa ter condições de uma vida melhor. Ao que Roboão, então, diz àquele povo, olha, faz o seguinte, me dá 3 dias, que depois vocês voltam aqui e eu vou dar a resposta para vocês. Nesses 3 dias, Roboão consultou os anciãos, aquelas pessoas que tinham conhecimento, que eram testemunhas das maravilhas do período de Salomão, que vira a edificação dos templos, que vira a prosperidade, a fama de Salomão, o prestígio diplomático que Salomão gozava dele, né? E esse povo falou que ele, olha, se você for benigno com este povo, se você ter palavras boas para com este povo, né? Se você tiver palavras, for afável, amável com esse povo vai te servir, ok? Assim como foi que seu pai vai te servir. Porém, Roboão então falou assim, ok, vocês já me falaram a posição de vocês, agora eu quero ouvir agora os meus amigos de infância. E Roboão então foi ouvir os seus amigos de infância. Ou seja, aquelas pessoas que tinham o mesmo nível de conhecimento e de experiência de vida que ele. Ou seja, ninguém ia acrescentar nada na vida de Roboão ali, porque eles tinham o mesmo nível, né, de conhecimento e de experiência de vida. Né? E ele então foi ouvir, e essas pessoas falaram assim, não, faz o seguinte, seu pai foi muito pesado com relação à taxa, à carga tributária, mas você vai agravar mais ainda, né? Se seu pai agravou, foi pesado, se seu pai agravou o jugo, você vai dizer o seguinte, se meu pai te agravou com açoites, eu vou lhes agravar com escorpiões. Ou seja, os açoites, eles não matavam, né? Porque tinha um limite, até 40 açoites, né? Então era um limite que o ser humano podia suportar.
mas com escorpiões, ou seja, com possibilidade de morte, né? É algo tão grave que pode evoluir para uma morte, ou seja, você vai agravar mais ainda a situação tributária desse povo, o arroxo tributário deste povo. Então, se seu pai foi pesado, você vai ser muito mais pesado ainda, ok? Porém, Roboão, em vez de ouvir os anciãos, como eu disse, preferiu dar ouvido a esses amigos de infância, e quando ele acolhe essas orientações desses seus amigos de infância, a Bíblia vai dizer então que houve uma divisão daquele reino. A Bíblia vai dizer então que a partir daquele momento passou a ter dois reinos, reino do norte e reino do sul, né? 10 tribos foram lá para o reino norte e 2 tribos ficaram no reino sul, com Roboão, ok? Então, o que a gente aprende, Excelência, e essa palavra é direcionada para o Senhor, é que nós não temos dúvida alguma que foi o Deus que constituiu o seu presidente, dadas as circunstâncias, o partido, dada a falta do apoio da mídia, né, televisiva, dos grandes conglomerados aí da comunicação, mas Deus constituiu o Senhor presidente, né? E nós sabemos disso, que o Senhor é uma resposta de oração para o povo de Deus. Amém? E como um homem temente a Deus, o Senhor também recebeu sabedoria, porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E Deus tem te dado sabedoria e conhecimento para conduzir o povo dele, para fazer justiça, né? Para dar a cada um que lhe pertence, para tratar os poderes de forma imparcial, reconhecendo a esfera de competência de cada um, evitando o toma lá da cá, né? O Senhor tem feito isso, o Senhor tem tratado com transparência a coisa pública, né? Sabendo que a coisa não lhe pertence, o Senhor é um mero administrador, né? Isso tudo tem sido feito e o Brasil tem experimentado um novo Brasil, um país unificado, em torno de um propósito de crescer, de prosperar, né? Um país forte, está sendo respeitado além das suas fronteiras, né? Está sendo a fama boa está correndo, né? Para além mar, né? Isso a gente tem visto os acordos que têm sido firmados e etc e tal. Porém, Excelência, aqui, como eu disse, Salomão morreu e o seu filho que assumiu o seu lugar não buscou de Deus a sabedoria e foi buscar nos amigos de infância em detrimento das pessoas mais experientes. Olha, aqui eu quero dizer para o senhor o seguinte, que enquanto a sabedoria do alto estiver com o senhor ou estiver no governo, o Brasil vai ser um país forte, um país unificado e com perspectiva de crescimento e de prosperidade. Então, não deixe a sabedoria morrer. Amém? Não deixe a sabedoria morrer. E é exemplo desse caso que eu cito de Salomão, que ele consultou os seus anciãos, né, buscou o conselho dos anciãos, né? Aqui também é o tipo, Excelência, do artigo 39 da Constituição Federal, que o senhor tem lá o conselho da presidência para ser consultado em momentos de crises, né? Como esse que nós estamos vivendo. E lá no artigo 89, que além do vice-presidente, do presidente do Senado, da Câmara, representante das minorias e maiorias da Câmara e do Senado, tem também 6 representantes do povo acima de 35 anos, ou seja, anciãos, pessoas experientes, pessoas amadurecidas, que possam ajudar o Senhor na formação do seu convencimento, na formação das suas convicções para tomadas de decisões. Não ceda aos conselhos de pessoas que estão próximas do Senhor, que têm acesso ao Senhor simplesmente por um liame aí de amizade e de amizade que às vezes remonta até à infância, mas que pessoas que não têm nada a acrescentar ao Senhor. O Senhor tem esse conselho dos anciãos aí à disposição do Senhor, que o Senhor venha consultá-los, venha ouvi-los, para que venha deliberar conforme a síntese que surgir dessa reunião. Amém? Eu quero deixar essa palavra para o Senhor, presidente, em nome do Senhor Jesus. Israel eram 12 tribos, eram 12 tribos divididas, eles cedem, cada um abre mão da sua soberania, da sua autoridade, para dar o surgimento
ao reino de Israel, para formar um Estado unitário, forte. A exemplo também dos Estados Unidos, o país que o senhor tanto admira, que eram 13 colônias americanas que abrem mão também da sua soberania para formar os Estados Unidos, essa potência que é hoje, tanto econômica quanto politicamente. Amém? E o Brasil também não é diferente. O Brasil também eram 12 sesmarias, 12 capitanias hereditárias, que foi dividido entre 13 representantes da nobreza portuguesa, o que é tipo disso que aconteceu com Israel, para formar um país forte, unificado. Porém, se faltar sabedoria e vier divisão, aí esse reino pode deixar de existir, assim como foi o reino de Israel. Por isso que Jesus falou, o reino dividido ele deixa de existir. Então, para que não haja essa divisão, não ceda às chantagens, às orientações de pessoas que não têm autoridade, que não têm experiência para estar somando com o seu convencimento. Amém? Nesse momento o povo precisa de alívio da carga tributária, alívio de encontro, né, às suas demandas, ao encontro das suas demandas. Jamais apertar, sobretudo agora nessa crise aí do coronavírus. Evidentemente que há um gasto agora que o Estado está tendo que aportar e que depois essa conta vai ter que ser dividida, mas que o senhor tenha sabedoria para fazer essa divisão bastante tranquila, para que o povo não venha ser ainda mais arrochado, ser ainda mais prejudicado e com isso produzir revoltas internas, divisões, e esse novo Brasil possa vir deixar de existir. Eu quero te abençoar com essa palavra, excelência, no nome do Senhor Jesus. O Senhor está debaixo de oração, o Senhor está debaixo da cobertura do sangue do Senhor. Praga nenhuma poderá lhe causar dano algum. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, abençoe o nosso Brasil e abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo.